Oi pessoal, hoje eu tô aqui para fazer um resumo da aula de língua portuguesa do 9º ano que aconteceu no dia 12/2/2021, lá no Centro de Mídias. Como vocês podem ver aqui, a aula foi intitulada de Aconteceu Comigo e foi dada pelo professor Mauro Farias. Então, primeiramente, temos aqui as habilidades da aula. A primeira habilidade era utilizar, ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais. E a segunda habilidade era analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos, nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, afirmativo e negativo, na produção escritoral, leitura de diferentes gêneros. E o objetivo da aula era verificar como os verbos no pretérito imperfeito do modo indicativo constroem descrições em relatos. Então, pessoal, nessa aula a gente aprofundou um pouquinho mais sobre o texto descritivo com predominância para o gênero textual relato. E o que é gênero descritivo? É aquele que detalha de maneira pormenorizada os aspectos de um determinado lugar, acontecimento, pessoa, objeto ou animal. Ou seja, o texto descritivo, ele detalha aspectos de algo. Pode ser de um ser vivo, pode ser de um objeto ou lugar, e pode até mesmo ser de um acontecimento. Mas qual o objetivo do gênero textual relato? O relato, gênero textual que tem por objetivo expor verbalmente um acontecimento ou uma experiência vivenciada ou não pelo relator. Durante o relato, a situação é constantemente caracterizada pela percepção do autor. Ou seja, o objetivo desse gênero textual é descrever um acontecimento que pode ou não ter ocorrido com o autor do texto, com a pessoa que está descrevendo este acontecimento. E a gente também tem o texto que foi utilizado na aula, que é o texto Relato de uma Pandemia, pelo autor Cícero Pedrosa Neto. E a gente pode ver que nesse texto o autor está descrevendo um acontecimento do passado, ou seja, algo que já aconteceu. E isso é uma das marcas do gênero textual relato. Ou seja, todos os textos que estiverem dentro desse gênero textual, eles vão estar descrevendo um acontecimento do passado, algo que já passou, ok? E por isso, uma das palavras muito utilizadas, muito encontradas nesses tipos de texto, é a palavra foi, que nada mais é do que o verbo ser no pretérito. E nessa aula foram passadas 4 atividades. Aqui estão elas, tem a atividade 1 para quem quiser, a resposta da atividade 1, a 2, resposta da 2, a 3 também com a resposta, e a atividade 4, e aqui a resposta da atividade 4. E também teve um mão na massa, que é: faça um relato de uma experiência real ou fictícia e apresente ao seu professor. Pode publicar nas redes sociais também. Vou estar deixando aqui na descrição o Instagram deles para quem quiser marcar ou postar lá, tá bom? Então, basicamente, a aula foi isso, pessoal. E eu vou estar trazendo mais vídeos como esse, se vocês quiserem, fazendo resumos de outras aulas. Ok, pessoal? Então é isso. Falou!